Giorno vai ser o protagonista de Jojo Lands? Quer dizer, será que o protagonista de Jojo Lands vai ser uma versão alternativa do Giorno? Acredite, existem provas que apontam para essa possibilidade e nesse vídeo também falaremos sobre isso. Afinal, tá todo mundo ansioso pra Jojo Lands. E acreditem, eu tô até meio atrasado pra trazer essas notícias. E não só isso, analisar tudo que foi liberado da parte 9 de Jojo's Bizarre Adventure, teorizar e chegar a uma conclusão do que será essa parte de Jojo. Mas olha, existem algumas possibilidades bem boas, como essa parte ter a ver com piratas, uma parte com vikings e muito mais. Por isso você não pode sair desse vídeo em momento nenhum, porque vamos analisar tudo que saiu sobre The Jojo Lands. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisson. E você tá no canal Jojo99. O contexto. Em 2021, no último capítulo de JoJolia, Araki tinha anunciado que nós, fãs de Jojo, ganharíamos uma nova parte com o nome provisório de Jojo Lands, o que se confirmou depois como sendo um nome fixo dessa nova parte, com a diferença que não é só Jojo Lands, é The Jojo Lands. Depois disso, foi revelada através de uma imagem desenhada a data de lançamento dela, dia 17 de fevereiro de 2023, ou seja, esse ano daqui um mês. Entre 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, foi divulgado um pôster de ano novo sobre Jojo Lands, que mostra um pouco do visual do protagonista e nos dá algumas pistas de como será essa parte. E sabe qual que é a bomba disso tudo? No dia 11 de janeiro, há alguns dias, vazaram imagens da capa de frente e verso da Ultra Jump, com imagens reveladoras e ao mesmo tempo com detalhes sutis referentes a Jojo Lands. Além disso, essas imagens vieram com uma descrição, uma sinopse dessa parte, e isso já foi o suficiente até para descobrirmos onde vai se passar especificamente essa parte. O pôster de ano novo. Essa daqui a maioria que anda acompanhando as informações sobre a parte 9 já conhece, tanto que ela motivou a criação de diversas teorias, fanarts e até mesmo cosplays. Mas vamos ver o que essa parte tem a nos dizer. Nós da equipe do Jojo99 já tentamos comparar as cores das letras, dos espinhos, de alguns países que possuem ilhas para apontar semelhanças e assim concluir em qual país essa parte se passará. Porém, as informações não batem. Não tem nenhum país que tenha ilhas e ao mesmo tempo uma bandeira com essas cores. Mas por que eu procurei especificamente por países com ilhas? Porque sei que Jojo Lands se passará em uma ilha, ou nesse caso, em ilhas. E como eu sei disso? Por 3 motivos. A palavra Lands, que tem sua origem de Islands, que significa ilhas em inglês, ou seja, já era sugerido. 2. Ali na letra S tem 2 palmeiras, e as ilhas são famosas por terem um clima tropical, contendo assim diversas palmeiras. É quase que um estereótipo de ilha. E gente, sempre aparece em diversos desenhos e filmes. Um exemplo disso é Bob Esponja e Pica-Pau, já que é costume aparecer um coqueiro em todos eles. E o terceiro motivo eu vou falar daqui a pouco. Vamos por partes para manter a linha de raciocínio. Mas se os espinhos da cor magenta não simbolizam algum tipo de bandeira ou padrão de cor específico que nos dá uma pista sobre onde se passará essa parte, o que significa então? Na verdade, essa estética de espinhos bicromáticos, ou seja, que possuem 2 cores, foi criada pelo Araki no seu mangá Cool Shock BT, também conhecido como Magical BT, que foi um antecessor de Jojo. E desde lá, ele vem usando essa estética em diversas capas e pôsteres de Jojo. Agora vamos ao principal, o coelho no centro. Dentro do coelho tá escrito The Jojo, com o nome Lands ali embaixo do letreiro, mas no meio do título há um personagem desconhecido, e que eu posso afirmar com precisão que é o protagonista dessa parte. E por quê? 1. Ele usa uma estrela no cabelo, que mesmo não sendo vermelha como a marca de nascença dos Joestar, não deixa de ser algo usado pelos Joestars. E segundo eu vou explicar também mais tarde. Vamos passo a passo. Eu sei que algumas respostas você já sabe, mas vamos analisar material por material, de forma cronológica, sem dar spoiler do próximo material. O cabelo do personagem é branco, mas eu não acho que necessariamente essa informação esteja correta, já que o Araki tem como característica usar uma paleta de cores bem distorcida dos personagens e que tende a mudar bastante quando sai a versão colorida dos capítulos. Esse coelho no centro é uma faca de 2 gumes. Na minha opinião, pode ser algo que pode ter um significado dentro da parte, como também não. Mas por que o Araki então acrescentaria um detalhe tão sutil quanto esse? Vamos traduzir a mensagem em japonês escrita embaixo e adaptá-la sem distorcer seu significado. Feliz Ano Novo 2023. Obrigado por sua ajuda durante o ano velho. Sinceramente, desejo-lhe tudo de melhor em sua saúde e felicidade. Obrigado por seu apoio amável este ano. Mas o que isso tem a ver? É o que você tá me perguntando nesse momento. 2023 é o ano do coelho, no zodíaco japonês e chinês. Ou seja, ele só colocou aquele coelho como uma mensagem de Feliz Ano Novo, correto? Não necessariamente. O coelho tem outros
significados no Japão, pois além de representar beleza, felicidade, boa sorte e que todos terão um ano mais próspero, ele também simboliza o elemento água, ou seja, esse coelho representa exatamente a parte 9, como eu vou revelar na próxima capa. Então, se ele representa a parte 9, quem garante que ele não será um símbolo do novo protagonista? O Giorno possui um besouro, a Jolene possui a borboleta, o Johnny o cavalo. Quem garante que o coelho não seja o símbolo desse novo protagonista? Mas tem uma coisa que eu garanto pra você: a qualidade nessa camiseta maneira do Giorno e do Butcherati, a qualidade nessa camiseta incrível do Jotaro e a qualidade nos mais de 30 modelos diferentes da Que Camisa Bizarra. Para adquirir é só ir no link da descrição e no comentário fixado. A capa da Ultra Jump. Agora sim, todas as pontas soltas que a capa anterior deixou e que eu disse que revelaria, agora serão explicadas. Vamos começar pelo protagonista. Lembra que eu disse que tinham 2 sinais de que aquele personagem era o protagonista dessa parte? Esse aqui é o segundo sinal, e ele é justamente a capa do mangá. Uma coisa que pode se notar é que ele tem uma grande franja escondendo seu olho esquerdo. Isso poderia até ser um simples detalhe, se não soubéssemos que o Araki tem plena capacidade de desenhar 2 olhos. Ou seja, ele não teria motivo para esconder o segundo olho com essa franja. Então desconfia-se que tenha algo escondido pela franja. Sendo mais direto, um tapa-olho. Por que acho isso? Porque essa parte vai se passar numa ilha e também no mar. Então a estética de pirata combinaria bastante com o personagem. Eu também disse anteriormente que explicaria o terceiro motivo de acreditar fortemente que essa parte será numa ilha. Pois bem, o motivo é justamente a capa de trás, ou no caso dessa imagem aí na tela, a capa esquerda da visão de vocês. Perceba que a imagem retrata um barco no mar perto de uma ilha. E dentro desse barco há 2 pessoas. Agora vamos dissecar essa imagem por completo. Esse barco no meio é um barco à vela moderno. Digo isso porque não tem nenhuma textura de madeira nele, ou seja, é feito de metal. E nem venha falar que o Araki pode ter simplesmente escondido os detalhes da madeira, porque se você já leu Steel Ball Run, sabe que uma coisa que o Araki não poupa é detalhe. Além disso, há barras de metal finas para evitar que o passageiro da embarcação caia. Uma coisa que não tinha nos barcos antigos, mas a dica matadora que mostra que esse não é um barco antigo é a cabine que ele possui ali no meio, coisa que também é dos barcos modernos, como nesse modelo bem semelhante. Saber se o barco é moderno ou antigo pode nos ajudar a ter uma ideia da data que vai se passar o mangá, e esse assunto eu vou abordar melhor daqui a pouco. Como eu havia dito, dentro do barco havia 2 pessoas, sendo a pessoa do lado direito a que está guiando o leme, no caso o protagonista, e eu digo isso porque ele também aparentemente tem cabelo branco. Eu sei que a imagem está longe de ser uma das melhores, até porque é um vazamento, mas se prestarmos bem atenção, ele está usando uma espécie de jaqueta, uma jaqueta com linhas horizontais e gola alta. Essa gola aparece até mesmo ali na imagem da direita. Essas características batem com um tipo de jaqueta muito famosa no mundo da moda, a jaqueta térmica, ou então pode ser um colete salva-vidas, o que faz até sentido, mas não acho que um colete seria a roupa principal do personagem, pois o Araki gosta de colocar umas roupas mais extravagantes nos Joestars, apesar que Jojolion, o nosso protagonista, tinha roupa de marinheiro, então nunca se sabe. Ao lado do protagonista há alguém que parece ter um cabelo no mesmo estilo da Hermes, ou seja, volumoso, mas não tão longo, e aparenta ter uma faixa o enfeitando, mas não podemos saber ao certo o sexo desse personagem misterioso, só dá pra especular que ele vai ou não ser o Jobro dessa parte. Agora vamos falar da ilha. Fizemos uma extensa análise e pesquisa para saber com que ilha ela bate, e tentamos pesquisar pelas ilhas mais relevantes que conhecemos. Pela imagem, a ilha aparenta ter muitas ruínas, e ali no fundo, algo semelhante a um vulcão, e isso dá pistas relevantes, para que sempre usa cenários reais em sua obra, ou seja, a ilha que nós procuramos possui vulcões e talvez ruínas. Nisso, chegamos a 5 suspeitos: Madagascar, Austrália, Caribe, as terras altas da Escócia e o Havaí. Mas lembra que o pôster de Ano Novo tinha uma palmeira na letra S? Isso aponta que a tal ilha tem palmeiras, ou seja, dá pra riscar Madagascar dos suspeitos. Eu sei que Madagascar tem sim palmeiras, mas a árvore principal e mais relevante dessa ilha não é a palmeira, e sim o baobá, que é muito famoso por seu formato único. Araki gosta de muitas referências históricas e pop, então é mais provável que ele utilize o Caribe, as terras altas da Escócia ou o Havaí, já que o Caribe está ligado à história dos piratas e aos povos indígenas que viviam ali. Então teriam bastante ruínas e monumentos arqueológicos pelo local. O Havaí é uma ilha muito influente na cultura pop também, principalmente por causa do Elvis Presley, e também do cantor havaiano Israel Wiss, que compôs a bela música Somewhere Over the Rainbow, ou em português, Algo Além do Arco-Íris. E a Escócia tem castelos antigos, alguns até em ruínas, que podem servir de cenário para a obra. Até porque, quem garante que aquela ruína ali no morro do desenho da capa não seja um castelo escocês? Além disso, o Araki já disse uma vez em uma entrevista que gostaria que alguma das suas histórias se passassem no norte da Europa. E também já revelou que tem interesse
interesse em abordar a mitologia nórdica em alguma parte de Jojo, sendo que a Escócia é bem famosa por conta dos vikings, os nórdicos. Mas agora vem uma bomba que praticamente confirma a ilha onde esse mangá vai se passar. Junto com essa capa, tem uma sinopse barra descrição dessa parte, que diz o seguinte: essa história é sobre um garoto que nas ilhas subtropicais obtém uma grande fortuna. A ilha que procuramos tem um clima subtropical. A partir disso, nós deixamos apenas uma ilha entre as 3 suspeitas anteriores, o Havaí. Logo, se a gente juntar tudo que foi dito anteriormente com esse fato, apontamos que esse mangá vai se passar provavelmente no Havaí. Como assim provavelmente? Digo isso porque tem sim outro cenário bem possível, as ilhas Ogasawara, no Japão, mas ainda acho que vai ser no Havaí, por ele ser justamente bem relevante na cultura pop. Apesar disso tudo, no esboço que ele revela a data de lançamento dessa parte, há um cenário montanhoso que pode passar despercebido, mas que combina com as características das terras altas da Escócia. Então, mesmo que o clima não seja subtropical, é impossível de se ignorar essa possibilidade. Porém, eu ainda acho que não faz sentido algum ser na Escócia, pois o Araki falou que as ilhas eram especificamente subtropicais, e não tem motivo para ele ser tão específico nessa informação à toa. Mas voto, a descrição sobre essa história se refere às ilhas no plural, não no singular, ou seja, são mais de uma ilha, sendo que o Havaí é apenas uma ilha. Errado, o Havaí, assim como as ilhas Ogasawara, é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas que nesse caso possui 8 ilhas principais, diferentemente das ilhas Ogasawara, que possuem um conjunto de 30 ilhas tropicais e subtropicais, e da Escócia, onde possuem mais de 800 ilhas. Isso também pode apontar que o cenário não será fixo, pode alternar entre diversas ilhas dentro da mesma história, assim como Stardust Crusaders, que alterna entre diversos países na trama, como Japão, Índia, Egito e etc. Ou Golden Wind, que se passa em várias cidades da Itália. Eu queria te lembrar que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para vocês adquirirem e colecionarem. Agora, voltando para a sinopse que eu tinha citado, ela descreve que o protagonista obteve ou obterá uma grande fortuna nessa ilha, correto? Isso dá pistas da identidade do protagonista. Pense, Steel Ball Run é uma contraparte de Phantom Blood, tanto que o protagonista, o Johnny, é uma contraparte de Jonathan Joestar, e Johnny é só um apelido, o nome verdadeiro dele é Jonathan Joestar também. Jojolion é uma contraparte de Stardust Crusaders, já que tem personagens de lá aqui, além de Diamond is Unbreakable, já que o protagonista é a contraparte do Josuke e ao mesmo tempo do Kira, e até de Battle Tendency, já que aqui também há uma contraparte do Joseph. Então quais partes faltam ainda? Golden Wind e Stone Ocean. E eu acho que a parte 9 será uma contraparte das duas ao mesmo tempo. Só de se passar em meio ao mar, já sabemos que provavelmente virão coisas de Stone Ocean. Mas o que Golden Wind tem a ver com isso? E vou ser direto. Acredito fortemente que esse protagonista é a contraparte do Giorno. Vamos comparar as histórias. Golden Wind, um garoto mafioso, ou seja, um criminoso, que deseja obter o comando da máfia italiana. Agora Jojo Lands, um garoto provavelmente pirata, ou seja, também um criminoso, que obteve ou obterá uma grande fortuna. Percebe que a ideia por trás das histórias se conectam? Agora, melhor ainda, observe bem o cabelo do protagonista. Quando o Araki desenha um protagonista com cabelo escuro no mangá, em preto e branco, ele coloca sombras para sinalizar a cor do cabelo. Por exemplo, Jonathan Joseph Jotaro Josuke. Mas se o personagem possuir um cabelo claro, mesmo não sendo o protagonista, ele não terá muitas sombras no cabelo, como por exemplo, o Jill, o Kira, Diávolo, Johnny e principalmente o Jordan. Ou seja, o cabelo desse protagonista será claro, e o único Joestar do primeiro universo que possui o cabelo claro é quem? Giorno Giovanna. O tempo em que essa parte se passará podem ser 3. 1 antes de Jojolion, 2 durante Jojolion e 3 após Jojolion. Araki disse em uma entrevista de dezembro que o protagonista dessa parte será descendente de Joseph Joestar, e Joseph é o avô de Josuke Higashikata de Jojolion. Ou seja, nada impede que esse personagem seja um descendente bastardo do Joseph, e por isso não tenha aparecido na árvore genealógica atual de Jojolion. Sendo assim, nada impede também que os eventos da parte 9 tenham vindo antes dos eventos da parte 8, sem interferir no que aconteceu em Jojolion. E já que essa história se passa em ilhas subtropicais, ela pode estar acontecendo também durante os acontecimentos de Jojolion, sem que nenhum dos dois se interfiram de alguma forma. Assim como pode se passar depois de Jojolion, como as outras partes normalmente fazem, uma dando o segmento da outra. Eu acho que o Araki, como de costume, vai dar uma inovada aqui e surpreender todo mundo. Mas o que vai te surpreender também é essa playlist com teorias de Jojo que tá aí na tela. Vocês são massa e não fumem maconha.